Olá, sejam bem-vindas! Boa noite, Mente Fit! Como alinhar corpo e emoções para emagrecer de verdade? Sejam todas bem-vindas! Já vão mandando um aviãozinho para uma amiga especial e vem pra cá, fica ligadinha aqui na nossa live. Para quem está chegando agora, meu nome é Claudete Ivanin, sou terapeuta comportamental e especialista em saúde integrativa. Sejam todas bem-vindas. Carol, seja bem-vinda. Ontem eu falei sobre consciência e como os hormônios mudam depois dos 40. Você assistiu a live de ontem? Se não assistiu, vai lá, que vale a pena. E hoje nós vamos dar o próximo passo. Entender que não é mudar, né? Não é só mudar a comida. Douglas, seja bem-vindo. Que não é só mudar a comida. É preciso alinhar o corpo e as emoções para emagrecer de verdade. É descobrir o que está levando você comer mais, buscar por comida. Vani Arquiteto, seja bem-vindo. Se fosse só fechar a boca, todo mundo era magrinho, né? As mulheres todas magrinhas. Mas o que acontece é que algo dentro da gente trava o processo. Margarete, seja bem-vinda. Como estão as suas emoções? Você tem conseguido controlar as suas emoções? Paulo Roberto, seja bem-vindo. Você consegue lidar com as suas emoções? Quando te dá uma crise de ansiedade, você sabe como voltar? Isso é muito importante. Ninguém está livre das crises de ansiedade, mas você saber retomar o controle, isso é fundamental. Então, muitas mulheres, depois dos 40, vivem num ciclo de frustração. Começa a dieta, emagrece um pouco, aí depois volta tudo de novo. Né? Os homens, a mesma coisa. Aquele efeito sanfona, que eu sei bem o que é isso, passei muito por isso, enquanto eu não sabia lidar com as minhas emoções. Por que isso acontece? Porque a transformação não é só no prato. É no coração e na mente também. Gesso Dirceu, seja bem-vindo. Quem aqui já emagreceu e voltou a engordar em pouco tempo de novo? Conta aqui pra mim. Diga eu aqui no chat. Escreva eu aqui no chat pra mim. Quem já conseguiu emagrecer e logo voltou a engordar de volta? Eu já. Já aconteceu muitas vezes. E por que isso acontece? Né? Depois dos 40 isso aumenta. Os hormônios, eu já falei ontem um pouco sobre progesterona, né? O estrogênio que cai. Eu falei também sobre o metabolismo mais lento. No caso das mulheres, né? O estrogênio e a progesterona.
resistência à insulina. Então, tudo isso ajuda a atrapalhar um pouco o emagrecimento. Se você não souber lidar, se não tiver o método certo para você emagrecer, você não vai conseguir só controlando comida. E querendo ou não, quando esses hormônios começam a cair, também muda as emoções, elas são mais intensas. Pode aumentar as crises de ansiedade, o estresse, insônia, uma série de coisas que vem uma puxando a outra e você não consegue fluir o seu processo de emagrecimento. E a gente já viu ontem, né, que o corpo muda. Mas ele também responde a sinais emocionais, como eu acabei de falar, né? Ansiedade gera mais cortisol e aumenta a gordura na região de abdômen. O sono ruim. Quando a gente dorme mal, a gente aciona o hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e ele te faz comer mais. Quando você tem um sono de qualidade, que você dorme bem, você libera o hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade. Aí você consegue controlar mais a fome. Você está vendo como tudo está interligado? Uma coisa puxa a outra. Quem já percebeu que quando está ansiosa ou ansioso, dorme mal, come mais? Escreve eu aí no chat. Ninguém é ansioso ali, mas que benção esses meus seguidores. Todo mundo controlando as emoções. Só que não, né? Só que não, né? E sobre as emoções, né? As emoções, elas são gatilhos invisíveis. A tristeza, ela pede açúcar. A solidão, ela pede comida como aconchego. E a raiva, ela pede compulsão. Se a gente não trata a raiz emocional, o corpo pede comida. E automaticamente se vai descontar na comida. Ele está buscando um alívio, né? A nossa mente ou nossas emoções estão buscando um alívio. E geralmente é na comida. Quais as emoções você está descontando na comida? O que você pensa sobre você a maior parte do tempo? Você se sente uma pessoa fracassada? Que se você não tomar conta de tudo, as coisas à sua volta desandam? Não consegue delegar as funções e se torna sobrecarregada? Então são perguntas para a gente refletir. Pois que foi exatamente isso que eu passei lá atrás. Eu achava que dava conta de tudo, que tinha que fazer tudo, e não me libertava do efeito sanfona. E a sobrecarga me gerava estresse, ansiedade intensa, enxaquecas por autocobranças excessivas, e automaticamente o sobrepeso. Eu só emagreci quando eu aprendi a lidar com as emoções. E lá se foram 14 quilos. Eu até controlava a comida. Procurava comer saudável, porque eu sou profissional de saúde.
mas a quantidade que eu estava comendo, a forma que eu estava comendo, me alimentando. Muitas vezes pela correria eu almoçava no carro, quando eu estava me deslocando de um paciente para outro. Isso é uma forma saudável da gente se alimentar? Tinha tentação por doce, chocolate principalmente. Tanto que eu falei várias vezes que eu emagreci comendo chocolate. Valdecir, seja bem-vindo. Mas eu aprendi a maneirar, aprendi a controlar. Aprendi a ter um tempo para acalmar as emoções e aí se alimentar. Valdecir já foi aluno do projeto. Valdecir teve um ótimo resultado. Né, Valdecir? Conta aí para nós, para o pessoal. Ele duvidava, inclusive um dia ele me falou que ele entrou porque duvidava que funcionava e funcionou com ele. Que surpresa boa, hein? Então, quando a gente aprende a lidar com as emoções, você aprende a controlar e para de comê-las. E foi por isso que eu criei o método com visão integrativa. Ele não olha só a dieta, nem só para a mente. É de forma integrativa, corpo e emoções. É dessa forma que vai ter um emagrecimento de verdade. Porque emagrecer não é sofrer, é se libertar. Você sabia disso? Toda vez que fala em emagrecer, a maioria das pessoas pensa, meu Deus, né? Que tortura. Mas não. Estava usando o método errado. Porque emagrecer não é sofrer, é se libertar. É trocar a prisão da balança pela leveza de viver com energia e autoestima. E como melhora a autoestima, gente? Não é quem foi meu aluno já que passou pelo projeto? Ramon, seja bem-vindo. Pessoal, sejam todos bem-vindos quem está chegando agora. Como melhora a autoestima? Se olhar no espelho e gostar do que vê. Embora eu sempre estou falando aqui que não importa como você está hoje, quando olha na frente do espelho, ama essa pessoa que você vê. E se declara, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa, eu estou agora. E começa a visualizar quem você quer ser. Tudo começa pela nossa mente. Tudo pela nossa mente. Começa a se ver uma pessoa magra, se você quer emagrecer. Porque a nossa mente não sabe distinguir o real do imaginário. Isso eu estou sempre falando. Não sabe diferenciar. Então se veja uma pessoa magra. Para sua mente se tornar normal. Você magro. Né? Você magra. O corpo magro em si. Que de quanto não é mais novidade, é mais fácil você chegar no que você quer. Porque enquanto é novidade para sua mente, ela vai ficar relutando. Não, você não é essa pessoa, você é essa pessoa sobrepeso. Mas você insiste em visualizar você uma pessoa magra e vai entrando em ação, todo dia, um passo, todo dia, e quando você menos espera, você está com a vida transformada.
E detalhe, para sempre. É isso que eu ensino para os meus alunos, para minhas alunas no projeto. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu me libertei do efeito sanfona para sempre. A Cláudia, você não tem mais estresse, não tem mais ansiedade, não tem mais nada disso? Sim, eu tenho. Mas hoje eu estou no controle. Eu dou um tempo para os pedidos da ansiedade. Eu me permito um tempinho. Tá bom. Tá ansiosa? Então tá. Vamos lá. Você tem 30 minutos para acabar com isso. E incrível. 15, 20 minutos eu estou bem de boa. E não preciso descontar na comida. Isso é maravilhoso. Quando vocês souberem isso, quanto isso é valioso, gente. E os alunos puderam provar isso. E isso já acontecia ainda antes da minha formação em terapeuta comportamental. Tem mais essa ferramenta agora. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Se você pudesse escolher emagrecer 5 quilos rapidamente ou transformar sua vida, a sua relação com a comida, para nunca mais engordar, o que você escolheria? Porque muitas pessoas não têm paciência, querem para ontem o resultado. 1 grama que aumenta de volta já perde, chuta o balde. Desiste. Não, persista no processo. Ele pode ser um pouco mais longo, mas você vai se libertar. Bem isso. Persista. Insiste ali no processo. Nunca mais engordar, exatamente. Quem não quer? Então deixa um pouco de lado, eu quero 5 quilos para ontem e insiste no processo, no passo a passo. Todo dia um passo. Nem que elimine 2 quilos por semana. Mas que seja para sempre. Quero fazer uma dinâmica agora aqui com vocês. Fecha o olho um pouquinho. Quando você sente vontade de comer, fora do horário, experimente se perguntar: o que realmente eu preciso? Comida ou acolhimento? Só essa pergunta já muda a sua consciência. Porque você tem um tempinho para pensar se realmente é fome que você está sentindo ou é uma fuga. Então, hoje a gente viu que não existe transformação só com dieta. É corpo e emoções. E esse é o segredo para emagrecer de verdade. E nunca mais viver de tentativa em tentativas. Chega de tentativas. Então, essa jornada só está começando. Amanhã eu volto de novo e eu vou abrir o caminho completo para mostrar como você pode emagrecer de verdade e se libertar do efeito sanfona de uma vez por todas. E também vou explicar como você pode entrar na mentoria exclusiva para mulheres 40+.
e transformar a sua vida de uma vez por todas. Curta, compartilhe essa live com mais pessoas, com mulheres que estão ali, né, brigando pelo efeito sanfona. Me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin, e se inscreva lá no meu canal no YouTube. Lá tem depoimentos dos alunos. Eu tô mandando as lives para lá também. E muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Às 19h07. Tchau, tchau.